Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais uma live do Papo Espírita, do Centro Espírita Allan Kardec, onde você compreende um pouco mais um assunto da atualidade, esclarecido sobre a ótica da doutrina espírita. Aqui você encontra também um pouco dos fatos importantes do movimento e da doutrina espírita. E tem também indicação de livros espíritas para aumentar o seu conhecimento. Começamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o modelo mais completo de comunicação com a espiritualidade. Porque nós louvamos, nós agradecemos e nós também pedimos. Então dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos daqueles que não devem, mas não nos deixa cair na tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. O nosso Papo Espírita de hoje não poderia deixar de ser sobre o assunto do final de semana, que é a chegada do Carnaval. E é baseado numa notícia, que diz o seguinte, e tem o seguinte título: Lugar quente é no Bola Preta. Tradicional desfile agita as ruas do Rio de Janeiro. Como já é tradição no Carnaval Carioca, o centenário cordão do bloco do Bola Preta lotou as ruas no centro do Rio no seu 105º desfile, na manhã deste sábado, dia 10, ontem. A concentração para a festa começou às 8 horas, na rua 1º de Março, e, segundo a organização, teve um público ainda maior em 2023, que contou com 1 milhão de formandos. Neste ano, levou às ruas o tema Cuidar é Amar, ressaltando a importância da preservação do meio ambiente e levantando a bandeira da sustentabilidade. A responsabilidade com a preservação da natureza não vai ficar somente nas palavras, não. Pela primeira vez, o bloco fará compensação de carbono, com a medição da quantidade de emissão de gases poluentes dos trios elétricos, ao desfile, que será compensado com plantio de árvores no Parque Lage, no Jardim Botânico. A programação contou com 5 horas de muita folia, onde a banda do cordão do Bola Preta entrou os clássicos do carnaval de rua, como Cidade Maravilhosa, Alalaô, Cachaça Não é Água, além da tradicional Marcha do Cordão da Bola Preta, entre outros. Segundo Pedro Ernesto, que é o presidente, ele disse que nós temos a missão de manter viva a tradição do carnaval da cidade. Este ano é uma das razões de estarmos com 105 anos e ainda seremos importantes no cenário nacional. Se a gente entrar na modernidade, vamos perder a nossa essência. Nós temos um compromisso com a tradição e somos muito fiéis a isso. Uma coisa importante que a gente destaca aqui é a preocupação com a preservação do meio ambiente. Estamos sofrendo os efeitos da mudança climática. Há cerca de 10 anos atrás, 20 anos atrás, estimava-se que se não fizesse nada, lá por volta de 2100, nós estaríamos com a temperatura 1,5 grau acima da marcação da era pré-industrial, e já seria um ponto sem retorno para grandes mudanças climáticas. E não é que a mudança climática não veio a cavalo, não veio de carroça, ela veio pela internet.
Hoje já estamos sentindo o efeito da mudança climática e temos informação que no mês de janeiro foi o mais quente dos últimos toda a história da humanidade. Então, está na hora de fazer alguma coisa. Bola Preta está fazendo. Mas é importante a gente conhecer um pouco da história do Carnaval. É, a história do Carnaval tem milhares de anos. Ela inicia entre os antigos egípcios, onde aconteciam as festas de Ísis e do Boiapes. Entre os hebreus, era a festa da sorte. Entre os gregos antigos, as bacanais. Na Roma antiga, as lupercais, saturnálias. Festins, músicas estridentes, danças, disfarces e licenciosidade formavam o fundo dessas festas. Por seu lado, os gauleses também tinham festas análogas, especialmente a grande festa do inverno, que é marcada pelo adeus à carne, que a partir dela se fazia um grande período de abstinência e jejum, como seu próprio nome em latim diz, carnes levare, que indica, ou seja, a carne. Outros estudiosos defendem que a origem está no nome romano, na festa Navigium Isidis, ou seja, navio de Ísis, onde a imagem de Ísis era levada à praia para abençoar o início da temporada de velejamento. O festival consistia em um desfile de máscaras que seguia um barco de madeira decorado, possivelmente a origem dos carros alegóricos dos carnavais modernos. Do ponto de vista antropológico, o carnaval é um ritual de reversão, no qual os papéis sociais são invertidos e as normas de comportamento são suspensas. Na antiguidade, os povos consideravam o inverno como um reino de espíritos que precisavam ser expulsos para que o verão voltasse. O carnaval podia, assim, ser considerado um rito de passagem da escuridão para a luz, do inverno para o verão, uma celebração da fertilidade, a primeira festa da primavera do ano novo. E Tácito, historiador romano, escreve a respeito da Germânia, que era a Alemanha, né? Os germânicos, no entanto, não consideram consistentes com a grandeza dos celestiais confiar aos deuses dentro dos muros, ou compará-los à fama de qualquer rosto humano. Depois, o carro, as vestes, se você quiser acreditar, a própria divindade são purificados em um lago secreto. Tradicionalmente, a festa também era uma época para satisfazer os desejos sexuais que deveriam ser suprimidos durante o jejum seguinte. Então, vamos para o Brasil. No Brasil, o carnaval foi denominado entrudo, que era um antigo folguedo lusitano, português, realizado nos 3 dias que antecediam a entrada da aquarela. Ocorre que no ano de 1533, com a chegada dos primeiros colonos portugueses à capitania de Pernambuco, a festa da aclamação de Dom João, em 1641, promovida pelo governador Martins Corrêa de Sá, do Rio de Janeiro, também é considerada como a do carnaval brasileiro. No Rio de Janeiro, tanto as pessoas escravizadas quanto as famílias de origem europeia participavam do entrudo. Os limão de cheiro, bola de cera, que levavam no interior água, em alguns casos urina, eram arremessados nos pastéis. E o Carnaval do Rio é designado pelo Guinness World Record como o maior carnaval do mundo, com aproximadamente 2 milhões de pessoas por dia. Então, possivelmente graças à diversidade racial e cultural, bem como o clima dos trópicos, o carnaval encontrou grande receptividade entre o povo brasileiro. Gente, na média, de temperamento alegre, extrovertido e criativo. Como dizia Gilberto Freire, autor do Casa Grande Senzala, e outros estudiosos das nossas origens, somos o produto da fusão biopsíquica, ainda em consolidação, de 4 raças básicas: o índio, o negro, o amarelo e o branco, ou seja, as 4 raças que povoam o planeta. Então, assim que acontecia o carnaval. As pessoas iam para a janela e jogavam urina,
festas de comida sobre aqueles que estavam passando na rua. Depois, o que aconteceu? O carnaval foi se reinventar. No início não tinha música, contudo não possuía ritmo ou melodia que simbolizasse. A partir da primeira metade do século XX, com a chegada dos bailes de máscara nos moldes europeus, foi que se pôde notar o desenvolvimento musical mais sofisticado. Também, as principais figuras carnavalescas foram importadas da Europa. Muitas das antigas músicas do nosso carnaval, entre elas as marchinhas ingênuas, foram inspiradas nos costumes trazidos do Velho Mundo, apimentados com personagens carnavalescos, entre eles a Colombina, o Arlequim, o Pierrot e o Raimundo. Então, esse é um rápido resumo a respeito do carnaval. Então, vamos ver agora como a doutrina espírita ambiente o carnaval. A gente sabe, né? O espiritismo tem por objetivo libertar a humanidade, os seres humanos, dos seus atavismos milenares, para que se autodescubram realmente como filhos de Deus e também como irmãos, como a uma emancipação intelecto-moral, que conduz o quê? A paz da consciência e a felicidade. Todos nós queremos a felicidade, não queremos, então? É importante a gente lembrar que na questão número 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, os Espíritos colocam que a única maneira que nós temos de nos elevarmos espiritualmente é pela prática da caridade. Só que a caridade, na acepção da doutrina espírita, é muito mais ampla, não é aquela caridade que a gente faz doando o dinheiro para alguém. A caridade da acepção da doutrina espírita significa o quê? A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e também o perdão das ofensas. Então, por isso que é tão difícil nós chegarmos à tão sonhada felicidade. Então, é importante a gente lembrar como a doutrina espírita, ou como nós espíritas, devemos perceber, ver o carnaval. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma doutrina universalista, que nos ajuda a entender a nossa própria realidade existencial e nos dá as respostas que necessitamos para que possamos trabalhar e conquistar o progresso espiritual, que significa também a felicidade. Então, consultando o Livro dos Espíritos, nós sabemos que o Espiritismo não nos proíbe nada. Não. No contexto doutrinário da doutrina espírita, não existe nenhuma proibição. O que existem são recomendações e também esclarecimentos sobre as consequências dos nossos atos. Por que isso? Porque todos nós temos livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de tomar decisão. É claro que a capacidade de tomar decisão, ela traz como consequência o resultado positivo ou negativo dos nossos atos. Então, nós sempre somos responsáveis por tudo que nós fizemos. É que muitas vezes nós colocamos a culpa dos nossos atos incorretos nos espíritos, porque estaríamos aí sendo influenciados por eles. Sim, nós somos influenciados pelos espíritos. Tanto que Allan Kardec perguntou que tipo de influência os espíritos exercem sobre nós, está lá no Livro dos Espíritos, e a resposta é: a influência é tão grande ao ponto de que são eles que nos governam. Opa! Vejam, o que é isso? Está dizendo que os espíritos nos governam e que nós temos livre-arbítrio. Sim. A governança que os espíritos exercem sobre nós, os bons espíritos, são indicações. Doutrinas, filosofias, como a doutrina espírita, que nos esclarece que todos os nossos atos têm consequências.
Atos positivos sem consequências positivas. Atos negativos sem consequências negativas. Então, como nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos. Eu posso muito bem ir a um baile de carnaval, dançar, voltar para casa, me divertir, sem problema nenhum. Mas eu posso também ir a um baile de carnaval, beber todas, e provavelmente ter um problema de saúde. Eu posso ir ao carnaval, dependendo das minhas companhias físicas e companhias espirituais, eu vou estar arrumando aí uma encrenca, vamos dizer assim, no bom sentido, não só muitas vezes para esta, mas para as encarnações posteriores. Então, como eu disse, claro que nós temos o direito de nos divertir. Podemos ir ao carnaval? Sim, mas temos que ter cautela devido às influências espirituais que circulam o planeta nesse dia. E a respeito desse assunto, é importante que Kardec questionou a respeito do uso dos bens da terra, que é um direito de todos os homens, no sentido de nos divertirmos no carnaval. O carnaval é um bem imaterial. Então, a resposta dos espíritos, se nós temos direito de usá-lo, esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não impunha um dever sem dar ao homem meios de cumprir. E aí vem a pergunta seguinte, que esclarece um pouco mais. Com que fim Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Ou seja, para ir ao carnaval. A resposta dos espíritos é para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Porque quando nós vamos ao carnaval, nós vemos as mulheres um homem bonito, são tentados, os homens veem uma mulher bonita, também tentados, e acontece muito no carnaval o assédio, e isso acontece para quê? Para nos tentar. É claro que essa tentação serve para quê? Para desenvolver a nossa razão e para nos preservar do excesso. Hoje, o tema é o carnaval, mas nós podemos cometer excessos em inúmeras outras atividades diárias, semanais, anuais. Então, as tentações vêm para quê? Para desenvolver a nossa razão. E Deus nos traçou também o limite necessário para todos os gozos. Ele nos indica que devemos aproveitar as coisas até o limite do necessário. Mas nós ainda não temos o limite do necessário, e aí chegamos ao excesso, e com excesso vem os problemas para nós na atual e também na próxima encarnação. Então, a respeito do carnaval, é importante a gente refletir sobre o que dizem os espíritas. Os espíritos, melhor dizendo. O espírito Emmanuel, no ano de 1939, psicografou uma mensagem através do Chico Xavier e enfatizou os perigos da curtição desenfreada. Diz Emmanuel, nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que acontece às consciências nas festas carnavalescas. É importante a gente lembrar que o carnaval é o que iniciou lá atrás, quando as pessoas, assim, soltavam a franga de todas as maneiras. Os ricos se tornavam pobres e os pobres se tornavam ricos. Os senhores agiam como escravos, os escravos agiam como senhores. Então, é importante a gente lembrar disso. E também, espírito. Manuel Filomeno de Miranda, que é autor da obra Nas Fronteiras da Loucura, ele desperta a nossa atenção sobre a linha tênue entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Quer dizer, a grande concentração mental de milhões de pessoas
cabeça, a irradiação dos que participam ativamente enlouquecidos e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para pior imensa área de trevas, ao tempo que essas influenciavam seus mantenedores. E o que fazia? É como se tapassem o centro da razão, permitindo que muitas vezes cometessem atos menos dignos e depois acabariam se arrependendo. E o espírito André Luiz também nos traz a sua visão do carnaval no livro Conduta Espírita, fotografado por Valdo Vieira. Ele é mais incisivo e afirma que os espíritas devem evitar as festas como o carnaval. Eu volto a frisar, devem evitar. Não significa que seja proibido. Por quê? E ele dá razão a respeito disso. O espírita deve afastar-se das festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval. Inclusive as que se destaquem pelo excesso de gula, desregramento das manifestações exteriores espetaculares. A verdadeira alegria não foge da temperança. Então, ele coloca, além do carnaval, muitas vezes nós vamos a uma festa, vamos a uma pizzaria. É rodízio de pizza, e normalmente uma pessoa comum come 4, máximo 5 pedaços de pizza. E aí, o que acontece? Um cara que come 10, 15 pedaços de pizza, provavelmente vai ter pesadelo da noite, por quê? Porque cometeu excesso. Então, o mesmo vale para o carnaval. E tenhamos cuidado. Se quisermos participar, não tem problema. Mas temos que estar alerta, porque as influências espirituais podem levar, muitas vezes, a perder uma encarnação devido a um ato cometido, muitas vezes sob o efeito de álcool, outras vezes sobre efeito de drogas. Então, o carnaval serve para quê? Para testar o nosso livre-arbítrio e também testa o livre-arbítrio da sociedade. Porque, por exemplo, a sociedade brasileira é a soma de todos aqueles que moram aqui. O ambiente espiritual do Brasil é a soma do ambiente espiritual de todos aqueles que moram no Brasil. Então, é importante a gente ter isso em mente. Vamos agora para as efemérides, ou seja, os fatos importantes que aconteceram no mês de fevereiro, no âmbito da doutrina espírita. No dia 1º de fevereiro de 1834, nasce na província do Sergipe, Francisco Leite Bittencourt Sampaio, médium espírita, autor dos livros da Divina Epopeia, do Calvário ao Apocalipse, Jesus perante a Cristandade, todos publicados pela Federação Espírita Brasileira, e ele foi também magistrado e político. A Federação Espírita tem muitos autores, a maioria das vezes esquecidos, e são importantes também ter uma compreensão maior e melhor, não só do Espiritismo, mas do mundo e do céu. Muitas vezes nós ficamos presos à literatura do Chico Xavier, literatura de romances espíritas, e esquecemos que existe um alimento bastante forte, vamos dizer assim, na literatura espírita, além dos romances e dos livros do Chico Xavier. O Allan Kardec tem mais de 20, eu dizer que 24 obras que lidas e estudadas, além do que vai, livro dos Espíritos, livro dos Médicos, Evangelhos e Espiritismo, Fé e Inferno deles, nós temos também obras póstumas e mais os volumes da Revista Espírita, que Allan Kardec comandou por 12 anos, um volume mensal. Significa que tem mais, 12 vezes 12, 144 livros para nós ler,
só do Allan Kardec. E depois nós vamos para os continuadores, Leon Denis, Gabriel Delane, e aí nós vamos indo até chegarmos na literatura do Chico Xavier, que são 400 livros, e Val Pereira Franco tem mais de 200 livros editados, então é um trabalho bastante grande nos apropriarmos do conhecimento da doutrina espírita através da literatura. Mas a literatura espírita não é tudo. Como eu comentei lá atrás, Allan Kardec sintetizou a doutrina em fora da caridade não há salvação. Ou seja, fazer a caridade. E uma das maneiras de fazer a caridade foi feita pela professora Anália Franco, que no dia 1º de janeiro de 1856 nasceu em Resende, Rio de Janeiro. Ela foi criadora de várias instituições educativas e de assistência social. Os espíritas foram os pioneiros na assistência social no Brasil. Na época ainda não tinha assistência social sob a responsabilidade da prefeitura, dos estados e do governo federal. Lá estavam os espíritas fazendo assistência social. E a Maria Franco é um exemplo desse trabalho. Seguindo em frente, ainda no dia 1º de fevereiro, já do ano de 1905, tá? Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, na cidade de Pacatuba, no Ceará, médium de efeitos físicos, notabilizando-se pelas suas materializações luminosas. Então, é importante nós vermos esse material, porque a partir do momento, lá em 1848, se não me engano, no condado de Hillsville, em Nova York, quando o mascate Charles Hardman conseguiu entrar em contato com a Delance Fox, e a partir dali estabeleceu um diálogo, foi a primeira ponte que aconteceu entre os dois planos da existência, e depois Allan Kardec pesquisa o fenômeno e nos traz a ciência espírita. O espiritismo é assim. Nós sempre temos uma inclinação maior para o lado moral, o lado religioso do espiritismo, mas é que é uma ciência, uma filosofia que nos explica por que nós estamos aqui, e tem também a sua parte moral. E Allan Kardec acabou definindo o espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então, precisamos estudar essa ciência. Ainda no fevereiro, dia 3 de fevereiro de 1953, já estamos no século passado, é lançada em São Paulo a campanha Alta de Souza, pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, que trabalhou muito também na assistência social. Dia 4 de fevereiro de 1876, o pesquisador Buterov, da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, publica no Jornal The Spiritualist artigos sobre a médium Kate Fox, com observações muito convincentes, porque Kate Fox também foi médium de materialização. Através dos médios de materialização, como Kate Fox e Peixotinho, os cientistas puderam investigar o mundo espiritual e compreender que os espíritos também têm corpo. Eles utilizavam a energia do médium para se materializar, eles podiam ser fotografados e apalpados. E olha só, esse mês de fevereiro é o mês dos efeitos físicos, porque no dia 5 de fevereiro de 1876, na Inglaterra, foram apresentadas moldagens em parafina de mãos e pés de espíritos materializados por intermédio do médium William Osbury. Uma data precisa aqui, vou marcar aqui na nossa mente. 6 de fevereiro de 1832. Realiza-se o casamento de Allan Kardec com a professora Amélie Gabrielle Baudet.
Médio Gabriel de Poder foi assim, aquela presença invisível, podemos dizer assim, junto com Allan Kardec, que o ajudou muito na codificação da doutrina espírita. Com certeza, um grande espírito tem sempre uma grande companheira. O que mais que nós temos aqui? Vamos falar em poesia. No dia 7 de fevereiro de 1901, desencarna a poetisa Alta de Souza na cidade natal. Depois de desencarnada, ela continuou produzindo os seus poemas através da mediunidade. Olha só, 12 de fevereiro, uma data importante. Nasce Abraham Lincoln, foi presidente dos Estados Unidos, foi assassinado, e realizava sessões mediúnicas na Casa Branca. Mediunidade na Casa Branca. Vamos agora às nossas indicações de livros. Estamos aí no período do Carnaval, podemos aproveitar para ler alguns livros, e a minha indicação vão ter que ser adquiridos para ler, quem sabe, no feriado da Páscoa. Mas vamos lá. O Espiritismo é uma doutrina, uma ciência, uma filosofia e uma moral de educação, porque a sua finalidade é educar o nosso espírito imortal. Hoje, os nossos livros são baseados na educação. Hoje nós trazemos o livro Princípios que Fundamentam a Educação do Espírito. Esse livro é o primeiro volume, é uma obra de educação, trazida por Eurípides Barçanufo e sua equipe. A educação do espírito foi implantada pelo professor Eurípides desde o ano de 1907. Olha só, passam 100 anos que existe a educação espírita, com a abertura do Colégio Allan Kardec em Sacramento. A educação espírita diferencia-se da educação normal, porque ela se destina a educar um espírito imortal, que dentro da pedagogia espírita, que Kardec foi pedagogo, todos nós, educando e educador, muitas vezes trocamos de profissão porque somos espíritos milenares e temos uma vasta experiência que podemos trocar. É importante compreender que não existe professor e aluno, sim, existem educandos. Tem um livro também da Lúcia Moisés, Educação com Sabor Determinado. Ela é uma educadora que assumiu a tarefa de trabalhar com crianças e adolescentes para conscientizá-los sobre a real finalidade da vida, seguindo, caminhando no rumo do progresso e também das felicidades. Então, nos seminários e cursos que realiza, ela convida para que relatem suas experiências bem-sucedidas e elas foram reunidas nesse livro. E é interessante para lermos. Temos também mais um livro da Lúcia Moisés, que foi lançado agora há cerca de um mês, 2 meses atrás, e é fundamental para que a gente possa compreender os dias de hoje. O título do livro é Para Além das Telas de... É um livro de leitura agradável, como todos os livros da Lúcia Moisés. Ela tem uma técnica especial para abordar a educação espírita para crianças e jovens, de um jeito que nos enche de esperança pela perspectiva de que a humanidade está evoluindo, vai evoluindo. O Espiritismo tem uma grande tarefa para educar esses espíritos. Então, dessa vez ela reflete sobre os impactos negativos do uso indiscriminado e precoce de telas digitais. Hoje em dia, a mãe, para se livrar do filho, bota um celular na frente dele, é na hora de dar a alimentação. É algo normal. Nós precisamos aprender a utilizar as telas digitais de modo que eles auxiliem na educação. Seguidor, eu agradeço a você pela companhia. Desejo aí
Um bom feriado. Amanhã, segunda e terça-feira, você vai estar descansando. Minha sugestão é, entre no site TV Espírita, Biblioteca Virtual Espírita, lá tem inúmeros livros que você pode ler. Aproveite aí o feriado para aumentar a sua cultura. Agradeço a todos e convido agora para fazermos a oração de encerramento. Lembrando que Jesus, quando esteve no planeta, nos trouxe e nos deixou o modelo mais simples, mais prático de oração, na qual a gente conversa com Deus, conversa com os bons espíritos, louva a Deus, agradece pelo que Ele nos deu, e também faz os nossos. Dizemos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas também o pão do Espírito. Perdoa nossas dívidas, medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal. E assim seja. Lembre-se, do Papo Espírita de hoje, o Espiritismo não condena, o Espiritismo esclarece e nos dá a liberdade de decidir o que nós queremos fazer a respeito da participação no Carnaval. Fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita. Um beijo no coração e até lá, então.